Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge e nesse primeiro vídeo do canal irei falar da história dos videogames, como foi sua evolução até os dias de hoje. Essa será a parte 1 da história dos videogames. Nessa parte 1 irei falar dos anos 1950 até o 1980. Mas antes, queria pedir seu like para ajudar o canal e esse vídeo deu muito trabalho de se fazer. Então, senta na cadeira que irá começar o vídeo sobre a história dos videogames. Primeira era, a Era de Experimentos, 1950 até 1972. Nessa época, computadores eram máquinas restritas do governo, por ser algo novo na época, então eram usados apenas a fins do governo. Os computadores eram enormes e ocupavam paredes. E nessa época surgiram os primeiros programadores e engenheiros de jogos eletrônicos, que faziam jogos não como jeito de lucrar, mas sim mostrar essa nova tecnologia. Por exemplo, jogando o jogo da velha, dos computadores de 1950, que eram conectados a lâmpadas coloridas, que isso fazia ir ao limite da tecnologia. O primeiro videogame moderno foi Tennis Force 2, em 1958, criado pelo estadunidense William Higginbotham. Esse jogo consistia na bola, duas barras que serviam como raquetes e uma luz que era a bola no meio. Esse jogo foi exibido por 3 dias, mas não se tornou disponível em outras máquinas. O primeiro videogame a ser instalado em mais de um computador foi Space Wars, desenvolvido pelo primeiro mini-computador em 1961, que foi distribuído como desafio para que outros programadores e engenheiros melhorassem o jogo. Uma versão para jogar de 2 de Space Wars foi utilizada para o primeiro torneio de videogames registrado na história, que aconteceu em 1972. Na década de 1960 e 1970, foram feitos outros jogos. Muitos eram apenas textos e não gráficos, bits. Em 1972, teve um novo salto na história dos videogames. Surgiram os primeiros arcades, que tinham imagens em tempo real, que eram baseados em habilidades do jogador que jogava e que precisavam de moedas para se jogar de novo ou começar a jogar. Os primeiros arcades foram uma versão de Space Wars e Pong da Atari, que levou o processo da empresa Magnavox por supostamente copiar o jogo Tablet da Magnavox, lançado bem antes. Mas a Magnavox também fez uma revolução no mercado, lançando Odyssey, o primeiro console doméstico do mundo. Depois foram lançados outros consoles domésticos, como o Coleco Star, que tinha um preço mais em conta. Teve o Color TV Game, o primeiro console da Nintendo, que foi o console mais bem sucedido da primeira geração, e o Atari 2600, que fez os primeiros jogos em cartuchos, que tinham microprocessadores e os primeiros jogos licenciados. O jogo mais conhecido do Atari 2600 foi o famoso Pac-Man. Só que os consoles domésticos, como o Atari 2600, vendiam um pouco pelo preço elevado, que era equivalente, hoje em dia, ao dobro de um Play 5, o preço do dobro de um Play 5. Por esse motivo, os consoles de mesa venderam pouco e os arcades, que eram bem mais econômicos por apenas ter que colocar moedas para jogar, vendiam mais. O início da década de 1980 marca o crash dos videogames nos Estados Unidos, pela falta de inovação. Nessa mesma época, o crescimento da popularidade dos computadores domésticos apenas fazia os videogames serem ainda menos comprados, pois o computador fazia várias coisas além também de ter vários jogos e fazer trabalho, entretenimento, fazendo o videogame ser ainda menos comprado. Então, os videogames domésticos tiveram que evoluir para a época 8 bits. Mas isso eu falarei na parte 2 da história dos videogames. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu quero pedir seu like para ajudar o canal a crescer e continuar postando vídeos. Espero que tenham gostado e foi isso. Tchau.